Bom dia a todos. Eu quero dar as boas-vindas para essa nova turma de mestrado e doutorado que iniciou esse mês aqui com a gente no programa de Ciências Ambientais. É um programa interdisciplinar da universidade, em conjunto com a Embrapa e o Museu Guild. E estamos muito felizes de estar recebendo vocês e também do professor Dave Fitzgerald, pesquisador da Universidade de Albany. O professor David é uma pessoa que eu respeito muito enquanto pessoa, enquanto amigo, tá? E também enquanto um pesquisador, um cientista com ideias, com sede de conhecimento e bastante conteúdo. Eu espero que vocês aproveitem bastante essa conversa sobre ciências ambientais com ele. Professor David, eu conheci quando eu também fui aluna de mestrado, quando eu estava começando a trilhar, assim como vocês no mestrado, essa academia, querendo conhecer e entender um pouco sobre o ambiente. Então, eu conheci ele no meio da floresta, lá em Manaus, nos anos 80, né? E assim, espero realmente que vocês aproveitem toda essa experiência de conhecimento que ele tem. Ele fez a graduação em Física nos anos 70, nos anos 80 ele ingressou na meteorologia através do mestrado, lá na Califórnia, e nos anos 80 ele foi fazer doutorado em Ciências Ambientais, né, lá na Universidade de Virgínia. Então, meus queridos alunos, sejam bem-vindos e aproveitem bem. Participem dessa conversa. Não serve. Ok. Isso? Isso. Quem diria possível esses milagres? Ok. Posso começar finalmente. Vocês estão escutando? Estamos, a gente desliga a câmera aí. Sim, professor. Vou ficar só com você. Ok. Isso vou conversar um pouco, dar um exemplo, talvez dois, se tiver tempo. Mas eu fiz doutorado, como a professora mencionou, em ciências ambientais, faz muitos anos, quando era uma novidade, e a gente me perguntaram, que é isso? Eu estou estudando física, matemática, biologia, que coisa é essa? Pode ser, e sempre responder que realmente todas as ciências são ciências ambientais, porque tem algo que ver com onde nós estamos. E através dessas perguntas deles, entrei nessas alguns conceitos gerais que podem servir para vocês que têm o dever de ligar as várias partes das disciplinas. E são todas ciências ambientais. E sendo que você está entrando a essa pós-graduação, esse é distinto dos estudos que vocês já fizeram ou não. E eu diria que realmente é uma mudança de ênfase, uma mudança de intenção. Vocês agora estão em frente do desfile, não sempre seguindo as instruções. E até o ponto que vocês vão contribuir alguma coisa que é novidade em essa área que liga ideias. E são alguns princípios gerais que podem ser seguidos. São ideias simples que viram complexos na aplicação. E, finalmente, queria relembrar a todos vocês
que não só está estudando o meio ambiente, está morando na Amazônia. Eu estou longe de lá e entrei em contato com os meus colegas em Brasil faz vários anos e essa é uma grande oportunidade. Vocês estão em casa, aproveite. Eu cheguei a primeira vez em Brasil, em Amazônia, em Manaus, em 1983. Só passei algumas horas em Manaus e voltei no próximo ano para visitar amigos de amigos. E por casualidade, eles estavam trabalhando com um grupo internacional de brasileiros e ingleses, medindo a interação da selva com a atmosfera. E daquela vez, em seguida, tinha bastante conexão, ligações com pesquisadores como a professora Júlia e a outro grupo em Manaus, na INPA, e agora em Santarém, na UFOPA. E algumas coisas mudaram durante esse período e entre as vários estudantes que eu conhecia, era o Gilberto Fischer, Oswaldo Cabral, mas são os líderes hoje em dia nas nossas disciplinas. Mas aquela aqui na esquerda realmente tiramos da capa da lista telefônica de Manaus em 85. E logo tem uma outra imagem de satélite mostrando como mais que dobrou a área da cidade. E a famosa reserva Duque, que era uma reserva não perturbada na época, agora é quase parte da cidade. E você vê como era a Ponta Negra, aquela praia lá, em 85 e logo voltando. Então, a Amazônia está aumentando em população e os efeitos antropológicos que afetam clima, bioecossistema e várias outras coisas. Os princípios gerais que aplicamos, e não importa se seja biologia, ecologia, engenharia, são balanços energéticos, equilíbrio da massa, e nossos pontos de vista, como estamos olhando o papel da vegetação. Quando entrei nessa área, a ideia que a vegetação está aqui e o clima está lá em cima e o clima manda, e a vegetação segue. Mas não é tanto assim. E pouco, o mundo inteiro está acreditando que como tratamos nossas áreas de vegetação afeta o que acontece em quase todas partes do mundo. Então, as ideias que vêm da física, da energia, balanço de energia, e principalmente na área de ecologia, esse balanço na superfície é importante. E eu lembro que na física nós temos teoria, e logo depois, mas vamos comparar com as observações. Mas hoje em dia temos esse outro passo intermediário chamado modelagem, onde nós colocamos de uma maneira talvez a vezes mais complexa, a vezes mais simples, de pegar os aspectos mais amplos de observações e teoria e juntamos. E me lembro muito bem assistindo um congresso
no início de meus estudos depois. E esse aluno falou que é o seguinte: vamos comparar os resultados do modelo com as observações e veja qual é melhor. E inicialmente eu pensei que tem sentido, mas não tem sentido. O melhor não é o que buscamos. Buscamos, tentamos aproximar a verdade usando qualquer ferramenta que podemos achar. Meu pai era agente que venderam carros. E a gente tinha mecânicos. Meu pai uma vez me avisou que procura mecânico que tenta resolver o problema, que não está casado com um ferramenta só. O especialista de martelo, por exemplo. Não, temos que atacar o problema e usamos modelagem, usamos qualquer teoria que serve e quais observações que podemos achar, sejam que vem de satélite, que vem da terra firme, in situ, ou de outro tipo de medição. Eu disse que eu só vou dar um passo aqui. Essa é a outra visão da balança de energia. E aqui à direita, você vê que aqui essa é a insolação que vem do Sol. Essa é a parte da radiação líquida. E sobre o oceano, essa trópico, você tem evaporação. E H é tão pequenininho que quase não vejo. Então, o que acontece aqui? Quase toda a energia está consumida através da evaporação ou aumentar a temperatura do oceano, que é um solvedor enorme. Esse tipo de coisa que um tipo de estudante gosta desse tipo de gráfico, mas a maioria fica com ou dor de cabeça ou um síntoma de confusão sem sair. Esses são os modelos. O modelo coloca cada passo aqui, são as energias que acabei de falar. E essa outra visão é o que está acontecendo na floresta. As raízes sobe, entra na atmosfera, por exemplo, vapor d'água, e logo forma as nuvens. As nuvens deixam voltar a alguma porção da umidade na forma de chuva. Nós participamos, inclusive os professores da UFPA e de várias instituições em todo o Brasil, um projeto chamado LBA, experimento de larga escala na Amazônia. E eu vou mostrar alguns exemplos que fizemos principalmente perto de Santarém, a Flora Tapajós, que está lá, um parque nacional. E essa slide normalmente mostra para quem não conhece o Brasil como vocês. Uma coisa que surgiu desde o início, que o livro disse que a balança de energia é uma coisa simples. Então, fomos lá como bons pesquisadores e medimos a energia entrando, a energia saindo, a calor latente, calor sensível, e não fechou esse balanço. E me lembro, os revisores quase recusaram publicar
esse resultado, porque eles me acusaram de não entender a primeira lei de termodinâmica. Mas eu achava que honestidade era mais importante de fialdade com as leis da física. E essa a lição, isso tem que fazer toda coisa de maneira mais razoável, mas não esquece de falar a verdade, porque através dessa parte que não fechou, andamos atrás de vários outros caminhos de pesquisa. Falando de caminhos, sempre lembro, essa é uma das memórias de Amazônia para mim, dirigindo Toyota. Parece lá a Rio, mas esse é o caminho na época para a torre. Porque todos esses gradientes fortes perto da superfície, tanto na floresta como na atmosfera, está na vertical. Por isso sempre estamos construindo torres. Chegou a algum ponto quando minha esposa recusou de olhar outra foto de uma torre. Ela falou, tira fotos de pessoas. E sempre, com muito orgulho, mostrou essas fotos de torres. Mas eu vou ver, perto da floresta, nós construímos uma torrezinha aqui na pastagem. Como vocês sabem muito bem, esta pastagem, uma vez antes, era a floresta. Parte da floresta que estava sendo perturbada e uma parte que mais ou menos original, mas original talvez só de algumas opiniões. E se olhando por cima, você vê como era a parte da pastagem e a parte da floresta. E passamos tanto tempo lá fazendo medições que a famosa mudança da cultivo do lugar que trocou de pastagem para soja na época. E a balança de energia troca posição de evaporação com energia sensível ou menos evaporação, estação seca, e troca o papel. Chegando à floresta, a floresta é uma complicação. Nós olhamos a floresta e a coisa que chama a atenção é essas emergentes, essas árvores grandes são bonitas demais. Somente que a gente faz alguma perfil em médio, e esses são trabalhos que Irene Sampaio, Cibele e Jess Parker fizeram lá na Flona, que realmente em médio a estrutura vertical da biomassa não era mostrando esses emergentes tantos. Então era uma complicação total, e nós achamos que com esta torrezão, só nós vamos entender uma floresta assim, com tanta complexidade do ecossistema. Sempre temos que lembrar que não entendemos tudo nesse mistério da floresta, só que tentamos tirar algumas ideias-chave. E essa é
uma frase de uma famosa física, Richard Feynman. E essa é uma ideia que serve para estudantes de ciências ambientais. A gente pensa que as árvores vêm da terra, mas não é assim. As árvores vêm do ar. A composição da madeira é carbono. Onde vem esse carbono? Vem do ar, do CO2. Com esses vórtices na turbulência, e de repente você tem que ter o biólogo, o ecologista, o meteorologista, o micrometeorologista, conversando, trabalhando juntos, porque não temos condições de ficar isolado em nossa especialidade só. E essa é um desafio, porque o mundo acadêmico está feito de tal maneira que quem merece avanço, prêmios, são gente que concentra. E vocês têm o desafio de não concentrar. Mas concentrar segue as ideias, em vez de seguir as técnicas. Como o mecânico do meu pai, que não sejam especialistas de um técnico, sejam especialistas de conhecimento. Então, a superfície vegetal é vivo. Está adaptando ao meio ambiente flutuando. Só que está não somente adaptando, está ajudando a formação da própria meio ambiente. Tudo está envolvido uma coisa na outra. E nós, na ciência, muitas vezes buscamos um equilíbrio como não estava flutuando. E nossos modelos de vários tipos de meio ambiente, muitas vezes estão formando a base de equilíbrio. E eu vou discutir um exemplo só de como enfrentamos entender uma coisa que era super importante entender, que é a vitalidade da superfície, que a superfície vegetal é vivo. Começou com alguns resultados que fizemos e outros grupos, claro, também. Descobrimos que só medindo o resultado de todos esses fluxos, não agora de energia, mas de carbono, de CO2. E nós achamos que esse gráfico mostra a forma de fluxo de CO2 ao longo de um dia, em médio. Durante a noite, você vê que está emitindo CO2. Essa a respiração, como nós respiramos também, a própria floresta também. E quando aparece sol, nascer de sol, começa funcionando a fotossíntese, e essa são como as árvores estão vindo do ar. Mas acontece alguma coisa pouco antes da meio-dia, hora local, que se o céu é limpo, e a gente pensaria que se o céu é limpo, mais as plantas vão funcionar melhor. Mas as plantas, tanto eles como nós outros, nós temos estresse se o calor é muito alto. E em dias nublados,
continuava funcionando bem. E essa negativa aqui quer dizer que está produzindo um sorvedouro de CO2, está fazendo madeira. Então, a explicação que entrou na ciência era, essa é resultado do efeito de radiação difusa. Mas a conclusão, nuvens aparentemente estimulam fluxos de CO2. E isso é interessante. Na outra faixa primeiro temos que dizer que quais são esses tipos de nuvens parcialmente nublado. O que quer dizer um dia parcialmente nublado? E você vê que em várias partes do mundo, inclusive lá em Santarém, essa é muito normal, esse tipo de céu. E cada vez se vê que as nuvens formam sua própria sombra embaixo. Nós tivemos um negócio chamado um cilômetro que mostrou a forma da aparência das nuvens. Esses pontos vermelhos aqui são nuvens. E é um pouco difícil ver, mas você vê que aqui a radiação incidente. E você vê como a presença dessas nuvens espalhadas no céu promove uma dinâmica, uma meio ambiente dinâmica da luz. Ok, vamos a pensar em várias escalas, como vocês vão enfrentar se não fosse de folhas até nuvens, talvez vá ser outro tipo de coisa, mas vocês vão juntar disciplinas. E nós temos essa parte da folha, da onde entra e sai, do oxigênio sai do CO2. E temos tantas escalas, esse negócio de tão pequeno da folha, até quilômetros de extenso das próprias nuvens. Se vê alguma coisa, 20, 30 micrômetros, a folha é um pouco mais grande e bilhões de folhas formam a própria doção de um. Então, será que existe uma ligação entre essas nuvens expostas da floresta e essas partes da própria folha? De repente, nós voltamos na Física 1, ou o primeiro curso de cálculo. Deve ter alguém que gostou do primeiro curso de cálculo, eu era um desses. Normalmente tem mais que não eram tão fascinados com essa parte da matemática. Mas uma coisa que lembramos daquela era o tempo de resposta. E um paper que saiu faz vários anos era estudando dentro do laboratório o tempo de resposta de uma folha no lançamento de luz, um salto de luz, pula por cima. Esse tipo de pesquisa sempre foi feito para estudar as plantas que vivem lá na base da floresta, lá no sol, perto do chão, porque lá tem essas pico da luz.
Mas nós vamos aplicar essa dinâmica das folhas para entender os efeitos estimulados pelas próprias nuvens. Essa é uma coisa interessante, que o Victor Barradas, aqui, era um dos meus alunos de graduação na Universidade Veracruzana, faz 40 anos. Tenho muito orgulho de ver os estudantes ter sucesso. O problema é, existe esse tempo de resposta, porque a própria planta não anda instantaneamente, não pode responder instantaneamente. Depende, vários tipos de plantas. Você pode ter uma possibilidade entre 2 e 80 minutos. Algumas plantas respondem lentamente, outras menos rápido. Então, eu já tinha avisado vocês que têm methafobia, que iria voltar, e essa voltou de repente. Essa é a dinâmica de um sistema de primeira ordem. Equações. Só que a forma da gráfica é igual como o Victor Barradas mediu na uma folha no laboratório. Como respondeu a planta? Mas se cada dessas plantas tem seu próprio tempo de resposta, como vamos ver um tempo de resposta só para uma floresta inteira, com tanta biodiversidade, com tanta, desde 2 a 80 minutos, como vamos ver? E essa é cálculo, segunda lição, você pode fazer a média de um conjunto de várias folhas, toda tem seu próprio tempo de resposta, e o resultado de tudo sai de uma coisa que é parecida, semelhante de um sistema. Ok, para com o cálculo e vamos ver o que acontece quando nós temos nuvens. Agora, nós estamos atacando o problema de radiação difusa ou radiação direta. E essa é uma série temporal de alguns minutos, segundos. E essa é a radiação direta, e aqui embaixo é a difusa. E passa nuvem e todo difuso. E são esses saltos, esses grandes pulos por cima. Então, agora estamos em um estado de muita confusão. Por quê? Porque temos nuvens, temos folhas, temos todas as coisas mudando no mesmo tempo, e entra a modelagem. E que dor de cabeça é isso? Parece um rádio, não parece uma folha. E essa, assim, entendemos o efeito das tomates, as folhas, são resistores. E essa é a física 1 de novo. Não é uma falta de imaginação, é uma falta de conhecimento. Não temos bastante informação sobre a dinâmica in situ. Mas não fique preocupado com isso. Esses são os resultados que fizeram, ao mesmo tempo fazendo essas medições no método dos meteorologistas, medindo aqui a radiação incidente, essa com nuvem, nublado e com sol limpo, e essa é uma própria folha, uma folha só. E você vê que os fluxos cada 5 em 5 minutos, e era um problema que 5 em 5 minutos não era adequado.
Esse é o primeiro passo de entender o problema. Mas entramos com duas perguntas. Como estimar o efeito de tempo de traço provocado pelos estomatos? Como definir um dia nublado? E comparamos duas florestas, uma aqui perto de mim e uma lá perto de vocês, e conseguimos uma maneira de definir qual seria o dia nublado. Você vê, aqui na Floresta Tapajós, um dia que começou sendo céu limpo e, de repente, aparece nas nuvens. E agora sabemos como vamos a ligar a presença de nuvens com a série temporal que é a forçante das próprias nuvens. E fizemos algum estudo disso. Estadística. Alguém de vocês estão fazendo estadística? E olhando muitos casos, cenas e cenas de casos, de quando a nuvem passou e saiu. Que aconteceu com os fluxos que estivemos medindo? Então, tratando toda a floresta como se fosse uma grande folha. E esses resultados, esses são nossos conjunto geral de o pulo de radiação. E esses são o número de eventos que achamos, porque um experimento natural não pode ser determinado totalmente. A natureza não deixamos tantos casos de passou nuvem e não passou outra para uma hora. E esses são os resultados. É um pouco difícil olhar isso, mas dá para ver que esse é o famoso energia sensível, esse é o fluxo de CO2 líquido e essa é a evaporação. Esse ponto zero é quando pulou o sol. Oopsie, go back. E você vê o que acontece ao longo do tempo. Tem um lugar ótimo para essa floresta. O tempo de traço não somente existe, mas tem um lugar que é preferencial para a floresta. Somente que essas aqui mostram o promédio de todos os casos. Então, a floresta não está no ótimo. Nós acostumamos, a vezes, pensar que a natureza está perfeita, está resolvida através da evolução a um ótimo geral. Mas, olha, as pobres plantas têm várias preocupações. Preocupação de ter bastante água, bastante luz, bastante nutrientes. Então, de repente, você tem que consultar alguém que sabe dessas necessidades das plantas. Mas, voltando a uma coisa que descobrimos, que a própria floresta, a eficiência de usar água, a water use efficiency, o fluxo de CO2 normalizado pela escape de evaporação, ou o custo de viver para essa planta. E foi descoberto que essa eficiência era muito bem melhor nos dias nublados. Então, imediatamente concluíram que era o efeito da radiação difusa. Só que com essa coisa, que esse era o trabalho de doutorado de um aluno meu,
de Sergei Kivalov, que descobriu que aqui, de novo, que essa é os minutos depois do sol e depois da sombra. E o que acontece, esse aumento da eficiência, aconteceu porque o fluxo de CO2 estava acontecendo nos episódios de sol. E os episódios de conservação da água estavam acontecendo durante a sombra. Então, ambas coisas estavam trabalhando em conjunto. Então, voltando na coisa que provocou o problema, esse efeito geral pode ser explicado através de resposta dinâmica e não a explicação geral. Confesso que ainda não conseguimos vender essa ideia totalmente para a oposição, os outros membros da comunidade científica. Tem gente que não queriam deixar sua teoria ao lado. E como a famosa física Niels Bohr falou uma vez sobre a dinâmica quântica na física, ele diz, teorias novas estão sendo aceitadas um funeral atrás do outro. Tem que esperar os velhinhos como eu acabar para novas ideias entrar. Esse é o desafio para vocês. Tenho uma outra coisa. Júlia, eu acho que eu vou acabar aqui, porque tenho algumas slides sobre nosso experimento de Tomiyasu, mas já durou bastante tempo. O que acham vocês? Fica à vontade, David, como você achar melhor. Ok. Eu tenho a dizer que não somente pensamos na floresta, e uma vez, junto com a professora Júlia e outras, nós lançamos alguns balões, porque tem vários modelos de prever a trajetória, mas tem poucas maneiras de testar se funcionam. E alguns anos atrás, 10 quase, nós fomos aqui perto de vocês, em Tomiyasu, e lançamos um balão assim. Um balão que não como um balão normal, que você radiaciona, que deixa de subir e nunca volta, mas essa sube e desce. Claro que normalmente nunca volta. E o grupo fomos para Tomiyasu, em Pará. E você vê algumas, talvez vocês conhecem algum dessa frota aqui. E esse balão foi inventado por um professor Paul Voss, aqui em Massachusetts, e tinha um balão dentro de outro balão. E essa dentro é um tanque de hélio, tanque móvel, e esse é o envelope. Então, para subir, essa deixou hélio entrar ao envelope e provocou flutuação e subiu. Essa era. Quero dizer que, às vezes, é muito divertido a pesquisa. E você vê aqui, no momento de lançamento. E, em poucas palavras, o que aconteceu? Lançamos o balão, 2 balões, esse foi o teste provisório. Os balões foram nessa direção. E a trajetória modelada, na época, a previsão era aqui.
Essa não é uma tragédia, essa é uma coisa que provoca muita alegria, não porque o modelo é mau, é que agora pode melhorar. Aproveitamos todas as ferramentas que temos. Bom, eu vejo que coloquei algumas slides no lugar errado, mas então vou pular e voltar. E uma coisa que aconteceu milagrosamente, um desses balões que são livres foi recuperado. Uma senhora achou e houve um pequeno dinheiro para quem achava e ela disse que é o peixe mais valioso que pesquei. E recuperamos ambos, e eventualmente é o grupo lá da UFPA que fizeram tudo isso. E essa foto embaixo aqui é o engenheiro que construiu, inventou o balão quando recebeu a coisa de volta. Ok, now eu vou voltar. Onde estou agora? Não somente no subsolo, estou aqui em Albany, New York. Eu quero mostrar primeiro aqui e logo lá. E essa é a temperatura. Essa é a ponta de orvalho. A medição de umidade. Se você prefere, essa é a umidade específica. E essas são as nuvens. Esse é um tipo de dado que sai de qualquer aeroporto do mundo. Em comparação, você vê que é frio aqui hoje de manhã. Um pouco fora de normal, era mais quente. Chegou aqui a tempestade anteontem, você vê que lá onde você vê que a ponta de orvalho está alta. E você vê aqui a brisa marítima como a regularidade dos ventos em sua cidade. E essa aqui são as nuvens e a linha vermelha é ao ponto de nível de condensação livre, se for possível, elevar o ar da superfície fica com menos pressão, menos temperatura, eventualmente condensa. Você vê que ontem vocês tiveram essas belas nuvens de cúmulos de fair weather, de tempo bom. Ok. Algumas ideias de continuar pensando. De Sherlock Holmes busca em suas pesquisas a coisa de entender. Entender é nosso desafio, nosso destino. Não brincar com ferramentas. Utilizar, claro. Depois de eliminar o impossível, o que quer ser permaneça, ok, que permaneça. Mesmo que seja, parece improvável, deve ser a verdade. Eu sou um velhinho. O santo padrão de velhinhos é Dom Quixote. O famoso sonho impossível, mas evite o impossível. Mas busque o improvável e aproveite a inesperada. Vocês vão encontrar coisas que surpreende. Se surpreende, não chora. Fica alegre por ter a oportunidade de aumentar nosso conhecimento da ciência, da natureza.
E a foto eu tirei em 2011, saindo de Belém. E tinha voltado várias vezes, mas estou com saudade de estar com vocês uma vez novo. A vida, a viagem, é uma viagem, disse o autor. Na viagem deve ser gratificante. Aproveite. E com isso, termino. Aquela criança que é no terceiro ano da primária fez essa gráfica, essa imagem. Ela era um grupo da escola. E os outros colocaram árvores, estavam estudando floresta amazônica. Colocam águia, araras, bicho preguiçoso, onça. Mas meu filho colocou uma torre. Você vê. Foi esse jovem que saiu pela última vez para a secundária, hoje às 7 horas, hora local. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, David.